Bom dia a todos presentes, aos vereadores, a quem assiste a TV Câmara. Bom, são tantos temas para se abordar hoje, que eu vou ter que selecionar alguns, não que sejam os mais importantes, porque eu acho que, para cada pessoa, né, um tema é de importância e relevância para cada um de nós. Mas eu não poderia deixar de falar sobre um tema que muitas vezes a gente não fala nessa Câmara. Pelo menos eu pouco ouvi falar. Sobre a questão do populismo, né, na política, que é o que faz, muitas vezes, as pessoas desacreditarem da política e acharem que o político tem que fazer... tem que dar coisas, enfim, tem que faz o bem para o próximo. O político está aqui, todos nós, enquanto vereadores, a prefeita Paula está lá para que escute a população e faça política pública, que é direito. Não é uma benesse, não é alguma coisa que eu dou porque eu sou boa, né? Então, eu vou contar uma história lá de 2005, quando eu comecei a trabalhar no Conselho Tutelar de Pelotas. Em 2005, eu era bem nova e não conhecia a zona rural. Eu tinha até um certo preconceito, achava, dona Zilda, que o morador da zona rural era uma pessoa que não sabia quase nada da vida, que, enfim, que tinha recursos limitados. Era um preconceito muito grande que eu tinha por não entender a riqueza da zona rural. Na época, eu achava que uma pessoa que morava na zona rural tinha um conhecimento de mundo limitado. Pode falar. Da parte para a dona Zilda. Vereadora, graças a Deus que hoje a senhora pensa assim. E isso, nós temos que cada vez mudar mais e mais. Exato. Então, eu elogio o seu depoimento e agradeço, porque a zona rural, com certeza, está se sentindo hoje, quem está ouvindo as suas palavras, está se sentindo lisonjeada, assim como eu. Obrigada. Obrigada. Mas, dona Zilda, o meu preconceito, eu tive que desconstruir esse preconceito no momento que eu comecei a trabalhar na zona rural, de fato, e atender as pessoas que trabalhavam lá. Eu me lembro que um dos primeiros casos que eu atendi foi a dona Marli, moradora do Quilombola, lá da zona rural. E a dona Marli, ela tinha 11 filhos. 11 filhos, ela era bem nova. Eu me apavorei a primeira vez que eu vi aquela mulher, negra, batalhadora, trabalhadora, com 11 filhos. O último filho dela, ela tinha ganhado em casa, dona Zilda, porque ela não queria fazer laqueadura. E eu me lembro que, na minha ignorância e preconceito da época, eu achava um absurdo. Como assim uma mulher tem 11 filhos e não quer fazer laqueadura? Teve um filho em casa. Quando eu comecei a atender a dona Marli, ela me contava como é que era a vida dela, tudo que ela tinha conquistado até então e todas as dificuldades dela. E um dia ela me contou como ela tinha tido o último filho dela em casa, que ela teve sozinha o último filho dela. Então, ela ficou me contando aquilo, e toda vez que eu conversava com aquela mulher, eu aprendia tanta coisa. E eu pensava assim, como uma pessoa que não é alfabetizada, tem tanto conhecimento de mundo, e eu estou aprendendo tanto com ela. O meu preconceito começou a se desconstruir a partir desse contato. E eu ver que essas pessoas têm um conhecimento de mundo que eu nunca vou ter na vida, porque eu não estou lá. E eu não pude esquecer, não consegui esquecer essa mulher quando eu vi o vídeo, e aí eu vou fazer uma crítica à nossa prefeita Paula, que ela teve no Quilombo, entregando tênis apreendidos pela Receita Federal. Muito boa atitude, foi lá, entregou junto e tal, conversou com a comunidade, mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, muito claro, é que entregar tênis não é uma política do governo. O governo tem que fazer políticas públicas para que essas pessoas tenham cidadania, para que pessoas como a dona Marli, ela tenha condições de trabalho, de conviver com os vizinhos, de poder vir na cidade quando necessita, de não precisar vir na cidade e ter muitos serviços na zona rural,
né, de ter escola para os seus filhos perto da sua casa, e se não tem perto, que tenha o transporte que leve seus filhos com segurança, que tenha uma estrada que vá levar ela até o posto de saúde, né, que ela tenha um médico que atenda em casa também, que ela tenha condições de morar, de sobreviver na zona rural, que é a zona, que é o lugar onde ela vive, onde ela construiu a família dela, onde ela se constituiu enquanto ser humano, enquanto pessoa. E aquelas pessoas que estão na zona rural hoje, são pessoas que muitas vezes estão invisíveis na sociedade e não se enxergam. A prefeita dizendo que quer ser a prefeita da colônia, que bom, mas a gente também tem que fazer uma crítica. E os 4 anos de vice-prefeita, ela nunca esteve na zona rural? Eu me perguntei quando eu vi aquele vídeo. Eu digo, como assim? É a primeira vez que vai na zona rural para ver a realidade do povo? E o que se necessita? Eu espero que não seja uma atitude isolada de populismo, porque é isso, porque os tênis iam ser entregues. A Receita Federal aprendeu, iriam ser entregues. Não vai ficar guardado, que foi uma crítica que eu escutei, vai ficar guardado. Não, não vai, ele tem sido entregue. Agora eu quero ver política pública. De fato, hoje eu li lá no Diário Popular, ou no Diário da Manhã, se eu não me engano, que a Secretaria de Segurança, vi a foto com a dona Zilda, que de repente pode falar mais, vai ter agora a patrulha de segurança na zona rural. Muito bom. Tenho certeza que a dona Zilda foi uma das vereadoras que exigiu que se tenha isso. Mas a gente quer ver a efetividade dessa política também, né? Vamos cobrar efetivamente que essa política seja garantida, né? Que não seja só, vamos ter o serviço, mas não vamos. Temos que ter, de fato, esse serviço. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a resposta do secretário de Educação, que, infelizmente, hoje no Diário Popular, ontem, no Diário Popular, também saiu uma nota do editorial, falando sobre a escolha do secretário de Educação. É muita tristeza a gente ver que uma professora, a prefeita Paula Farias, como professora, tenha colocado não um professor, uma professora à frente da pasta. Acredito que a maioria dos professores da cidade de Pelotas, do município de Pelotas, gostariam de ver uma pessoa do quadro do magistério ali à frente dessa secretaria, tão importante para a educação em Pelotas, e que tem que ter um olhar muito, muito delicado, muito afinado com os problemas das escolas, hoje, da educação pública, né? Como professora, eu fico muito triste, e ao ver, inclusive, que o secretário está respondendo um processo, tem que dever R$200 mil à cidade de Santa Vitória do Palmar por improbidade administrativa. Então, é vergonhoso ver isso. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre a resposta, o que mais me chamou a atenção na resposta do secretário foi que a função das escolas cedidas pelo Estado, e as escolas, inclusive, eu já fiz um pedido de informação para saber sobre essas escolas, e as escolas de Lata, que já tive resposta, e a resposta foi de que só tem 2 escolas, a Piratino de Almeida e Mário Meneghetti, e que essas escolas estariam em condições, inclusive com ar-condicionado. Só que, assim, eu já falei aqui nessa tribuna, e eu sempre digo, essas escolas, essas salas de aula, não são salas de aula, não têm condições de atender aluno, e o ar-condicionado, que tanto se fala, o ar-condicionado ele só dá vento gelado. No inverno, a sala de lata é um frio que as crianças tremem de frio. Nós temos que botar um aquecedor na sala para poder dar aula. E eu falo isso porque eu dei aula numa sala de aula de lata. E isso era temporário. O temporário durou 3, vai para 4 anos. Um temporário que dura 4 anos. Outra questão é a questão das salas de aula do Estado, que também não tem condições, que o Conselho de Educação já visitou, o SIMP já denunciou, de que essas salas de aula não teriam condições de comportar alunos ali. Muitas vezes o professor tem que fazer a limpeza, vai uma vez por semana alguém da limpeza para limpar, né? Então, assim, cada vez que a gente vê o descaso com isso, e sempre se dando desculpa, né? O secretário, de novo, deu mais uma desculpa em relação a isso. A questão do piso do magistério, que, infelizmente, a prefeitura não
não diz que não paga o piso. Ele não paga o piso. O ano passado eu comecei a receber o meu piso, meu marido também, e alguns dos meus colegas na justiça tiveram que entrar para começar a receber o piso. É uma vergonha que até hoje, e infelizmente a prefeita, como professora, não vá falar sobre esse tema abertamente e dizer que não paga o piso. O profissionário, as pessoas estão se formando. Eu fui professora à distância do curso profissionário. Minha mãe fez o curso profissionário, uma ótima merendeira, por sinal, na Escola Priatinino de Almeida. Uma pessoa que foi lá, e várias pessoas fazem o próprio funcionário, merendeiro, secretário de escola, monitores, pessoas que estão ali diretamente, eles são educadores, são pessoas que estão na escola como educadores, que estão se formando, que estão indo atrás, que estão tentando ter um conhecimento maior para atuar na sua escola, e não estão tendo esse reconhecimento, que tem que ser de iniciativa do Poder Executivo, sim. E é uma pena que a prefeita Paula tenha colocado um secretário que não é professor à frente da pasta da secretaria, e que a primeira resposta em relação ao profissionário seja uma negativa a esse direito. Eu fico muito triste de ver que a educação, mesmo tendo uma professora, e por isso que a gente fala, não basta ser mulher, não basta ser professor, tem que ter um olhar para essa demanda. E também, um último, só para terminar, a questão da violência contra a mulher. Pelotas é a 11ª cidade no estado em violência contra a mulher, em estupro. A 8ª no estado com registro de violência contra a mulher. Quero ver política pública para isso. É para isso que nós estamos aqui na Câmara, nós vereadores, nós vereadoras, estamos aqui e vamos exigir. É isso.